Cara, pensa no seguinte cenário para começar o nosso bate-papo de hoje. Manda. Imagina que uma escola descobre que tem gente mal intencionada rondando o portão principal. A atitude mais lógica seria reforçar a fechadura daquele portão, certo? Exato, meu. Só que, em vez disso, a direção decide colocar uma catraca na porta de cada sala de aula. Nossa. Câmera em todo canto, tranca em todo armário. E agora, para usar o bebedouro, o aluno precisa de uma autorização biométrica. Caramba. No papel, a intenção era proteger, saca? Mas na prática, a escola simplesmente parou de confiar em todo mundo. A presunção de inocência foi por espaço. Cara, essa é a definição exata de quando a segurança engole a liberdade. Total. A fechadura nova tá lá. O discurso de proteção é inquestionável, mas a grande questão técnica que fica é quem segura a chave mestra. Quem audita, quem controla, quem entra e quem sai, tá ligado? Exatamente, meu. E é com essa treta gigantesca que a gente abre a nossa análise profunda de hoje. Hoje, dia 17 de março de 2026... A data que marca a entrada em vigor da Lei 15.211, o famoso novo ECA digital. E a gente tá pisando num verdadeiro vespeiro aqui, bicho. Nem me fala. É um tema super denso, que levanta paixões, envolve política e uma regulação estatal muito pesada. O que exige da nossa parte uma análise cirúrgica e totalmente imparcial, né? Com certeza. Nossa missão nesse mergulho é cruzar os dados das fontes, dissecar as análises técnicas, jurídicas e até filosóficas para entender as engrenagens dessa máquina. Sem tomar partido? Isso, o objetivo não é tomar partido. O objetivo é responder para quem está ouvindo. A internet brasileira está ganhando um escudo ou uma gaiola? E como isso afeta a carreira e o bolso da galera que trampa com tecnologia de verdade. Exato. Por isso, o título da nossa investigação de hoje é Lei Felca. Proteção ou censura estatal? Um título de peso, hein? Demais, cara. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa documentação, a gente tem um recado muito importante para dar. Ah, sim. Queremos mandar um forte abraço ao nosso ouvinte, amigo e seguidor Lucas Palomo. Um abraço, Lucas. O Lucas foi um dos nossos parceiros que mais demonstrou preocupação com o tema de hoje. Por isso, além de levarmos a informação sem enrolação para todos, este mergulho vai em especial para o Lucas também. Valeu demais, Lucas. Tamo junto, mano. Tamo junto. Bom, vamos desembolar esse fio pra galera entender a gênese nessa parada toda. Vamos lá. De onde surgiu essa tal Lei Felca, meu? Porque a justificativa inicial era a proteção de menores, que é uma pauta super nobre, né? Sim, é uma pauta indiscutível. O contexto factual das nossas fontes mostra que tudo começou com uma mobilização orgânica muito forte na internet. Ah, foi por causa do influenciador, né? Isso. O Felca expôs uma rede bizarra de exploração e sexualização de menores que estava acontecendo ao vivo naquelas lives de NPC. Putz, quem não lembra disso? Eram aquelas transmissões onde as pessoas ficavam repetindo movimentos mecânicos sem parar em troca de doação financeira. Exato. E junto com isso, teve aquele escândalo gigantesco dos cassinos online e das apostas focadas na molecada, nos adolescentes. Maior treta. O Estado pegou essa indignação legítima da sociedade e formulou o novo ECA digital. Entendi. Lendo aqui a capa do projeto, a ideia principal é proibir loot boxes para menores. Que são basicamente aquelas caixas de recompensa em jogos. Isso, que funcionam como caça-níqueis digitais, saca? Viciando o cérebro da galera na base da dopamina. É tenso. A lei também quer acabar com aquela rolagem infinita de feed para adolescentes e exigir verificação de idade. O mecanismo parece sólido, meu, mas aí entra o conceito que os analistas chamam de escudo moral. Como assim escudo moral? As fontes levantam um debate puramente estrutural sobre isso. Ao usar uma causa absolutamente inquestionável, tipo a proteção de crianças, o Estado ganha carta branca para montar uma máquina regulatória imensa. Entendi. O debate técnico que o texto propõe é qual é o limite físico e lógico entre a proteção real de um jovem e uma infraestrutura de vigilância generalizada sobre todos os cidadãos. É o esquema da fechadura na sala de aula que eu comentei lá na abertura, tá, meu? A intenção inicial é linda. O problema é que essa infraestrutura de vigilância não parou só na rede social de dancinha. Não parou mesmo. É aqui que o negócio fica embaçado para quem trampa com tecnologia da informação.
A regulação desceu para a camada mais profunda do computador. Desceu direto para o sistema operacional, bicho. E para entender o mecanismo do problema, a gente precisa olhar para o polêmico artigo 12 dessa lei. Esse artigo é a dor de cabeça da vez. Sim, a exigência é que os fornecedores de sistemas operacionais, ou seja, o Windows, o macOS, o Android que roda no celular de todo mundo, tenham APIs seguras e auditáveis pelo governo. Cara, vamos traduzir isso para o pessoal não se perder. Manda. Uma API, de forma bem resumida e didática, é como se fosse um garçom num restaurante. Boa analogia. O sistema operacional faz o pedido, o garçom, que é a API, leva esse pedido para a cozinha do governo e volta com a resposta, tá ligado? Perfeito. A lei exige que a base do computador da pessoa faça esse pedido constantemente para verificar a identidade e a idade, cruzando os dados de biometria facial e CPF direto com o banco de dados do GovBR ou do SERPRO. A implicação mecânica disso é o fim prático do anonimato digital no Brasil. O fim, cara, acabou. Nossas fontes estimam que 80% do conteúdo da internet vai ativar esse filtro. 80%? Bem, qualquer site de notícias com uma reportagem sobre violência ou um fórum de debates mais ácido vai bater no sistema operacional e exigir prove quem é a pessoa digitando agora. Tô transformando o computador pessoal numa tornozeleira eletrônica digital. É bem por aí. E o mercado reagiu de forma bem dividida. Para gigantes não pegou nada, né? Para quem é gigante, tipo Apple, Microsoft e Google, foi só um dia normal no escritório. Como a infraestrutura dessas Big Techs é totalmente centralizada, elas já operam num esquema de compliance absurdo. Lógico, os caras têm dinheiro infinito. O Google, por exemplo, não perdeu tempo. Já anunciou que está usando inteligência artificial para estimar a idade das pessoas pelo comportamento no YouTube e na Play Store. Eles mapeiam tudo, bicho. Para eles, integrar uma checagem de CPF é literalmente adicionar algumas linhas de código numa infraestrutura que já coleta dados 24 horas por dia. Facinho, facinho. Mas o abalo sísmico de verdade acontece quando a gente tira o olho das corporações e olha para as comunidades descentralizadas. Aí que o bicho pega. E é aí que o sistema aberto colide de frente com a lei. O que acontece com o Linux, Nossa, esse é o choque técnico que explode a cabeça de qualquer um de infraestrutura, cara. Explica pra galera. Porque o ecossistema do software livre opera numa realidade completamente oposta. Não existe um escritório chique lá em Barueri com uma placa do Linux. Não tem sede, né? O Linux não tem um CEO que a justiça possa intimar, não tem um CNPJ para receber a multa de 50 milhões de reais que está prevista no texto da lei. É loucura pensar nisso. É um código mantido por milhares de voluntários espalhados pelo planeta inteiro, saca? Sim. E o coração do Linux é o kernel, que é o motor do sistema, a ponte primária entre o hardware e o software. Exatamente. Como que o Estado brasileiro planeja forçar um programador voluntário lá em Tóquio a codificar uma API no kernel do Linux para validar um CPF num servidor do governo brasileiro? É impossível, O mecanismo falha aí. É tecnicamente e juridicamente inexequível. E a consequência jurídica para essa incompatibilidade lógica é brutal. Se as distribuições Linux não implementarem essa auditoria trancada... Que elas não vão implementar. O Estado classifica essas ferramentas como risco sistêmico. E qual é o poder de fogo do governo nesse caso? A canetada. Acionar a Anatel para ordenar que os provedores de internet e os backbones, que são aquelas grandes rodovias de fibra ótica que trazem a internet para o nosso país, simplesmente bloqueiem o acesso aos servidores oficiais e espelhamentos do Linux. O que, na prática, isolaria o Brasil do principal ecossistema de servidores do mundo. O país ia parar. Há quem diga que bloqueios desse tamanho são só teóricos, tipo, não vai acontecer. Sei. Mas as fontes documentam que o site oficial do Arch Linux já sofreu bloqueio por região recentemente no país. Putz, sério? Sério, o precedente para trancar o tráfego já existe e já foi testado. Cara,
Isso atinge em cheio o mercado de trabalho, atinge a vida do desenvolvedor brasileiro, bicho. Totalmente. Hoje, quem vai numa loja comprar um notebook para estudar ou trampa, sabe que as máquinas que vêm com Linux de fábrica chegam a ser de R$300 a R$500 mais baratas, só por não embutirem aquele custo da licença do Windows. Faz uma baita diferença no orçamento. Lógico, se o Linux for empurrado para a marginalidade por força de lei, o custo do hardware de entrada para o trabalhador brasileiro vai disparar. É a quebra de uma engrenagem econômica muito importante. E falando em quebras e vítimas reais, as fontes mostram que a gente não está falando apenas de servidores e APIs invisíveis. Tem gente sofrendo com isso agora, né? Já tem pessoas sentindo o peso dessa canetada hoje, na vida pessoal e na carreira. A gente tem o caso do Arthur Medina. Nossa, essa história é revoltante, meu. É um caso que ilustra perfeitamente o efeito colateral. O moleque é uma promessa brasileira no League of Legends, joga profissionalmente pela Fúria, que é uma gigante dos esportes. Uma organização enorme. O que aconteceu? A Riot Games, que desenvolve o jogo, para não tomar a multa astronômica da lei, apertou o botão de pânico. Cortaram todo mundo. Passaram a exigir o CPF na entrada do servidor e baniram preventivamente qualquer jogador com menos de 18 anos do cenário competitivo. Tipo, o garoto foi literalmente barrado de exercer a própria profissão? Exato. E o movimento da Riot gerou um efeito manada no mercado. Quem mais entrou nessa? A Rockstar Games também congelou as vendas de todos os jogos de PC na loja deles para o Brasil. Putz, não acredito! O aguardado GTA 6, como vai ser lançado primeiro para consoles de mesa, escapa desse filtro num primeiro momento. Mas o baque na distribuição digital de computadores é imediato. E existe um desdobramento psicológico nisso que os documentos abordam com muita seriedade, tá? Tem a ver com o mecanismo de alívio de estresse que os jogos proporcionam, né? Isso mesmo. Psicólogos apontam que jogos de ação e ritmo mais acelerado funcionam como uma válvula de escape emocional bem complexa para os adolescentes. Faz sentido. Durante o jogo, o cérebro processa picos de adrenalina e libera cortisol num ambiente virtual que é controlado. Quando a partida acaba, o corpo entra no estado de relaxamento e recompensa. Uma catarse, né? Exato. Cortar esse ciclo de forma abrupta e generalizada proíbe o jovem de descarregar a frustração diária. O alerta das fontes é que essa proibição pode piorar significativamente a saúde mental de uma geração inteira. Gerando picos de ansiedade na galera. Cara, a lógica é completamente distorcida. Com 16 anos, o adolescente no Brasil tem a permissão legal para ir lá na urna e escolher o presidente da República. Que vai guiar a economia e o futuro de todo mundo. Pois é, mas esse mesmo jovem não pode jogar um campeonato online de poderzinho, meu? Quem é que senta na cadeira para definir a bússola moral de um país inteiro e decidir o que é saudável ou não? É uma provocação muito forte. Essa imposição da moralidade leva a nossa análise para um patamar filosófico que os textos originais destrincham muito bem. Puxa o momento cabeça da nossa investigação, então, vai? Para entender a arquitetura psicológica do que está acontecendo com a infraestrutura da internet hoje, as fontes nos obrigam a olhar para dois pensadores pesados, Michel Foucault e Friedrich Nietzsche. Eita, Foucault explica toda a mecânica do panóptico, certo? Ele mesmo. E a analogia com a internet travada é assustadora de tão precisa, cara. O panóptico era um modelo arquitetônico de prisão desenhado lá no século XVIII. A mecânica é genial e muito cruel. Como que é? É uma torre central alta e escura, com todas as celas dispostas em círculo ao redor dela, iluminadas por trás. O prisioneiro dentro da cela consegue ver a torre, mas não consegue ver se existe um guarda lá dentro olhando para ele naquele exato segundo. Putz, como não dá para saber o momento exato da vigilância, a mente da pessoa assume que ela está sendo vigiada o tempo todo, saca? Exatamente. A própria pessoa internaliza a repressão e começa a policiar o próprio comportamento, movida pela paranoia. Caramba. É o controle psicológico absoluto. O argumento central dos analistas é que a integração de biometria e CPF obrigatórios na camada do sistema operacional transforma a internet brasileira num panóptico digital. Faz todo sentido. Quando o cidadão faz o login, ele não tem como saber se o tráfego de dados dele está sendo auditado pelo SERPRO ou não naquele instante. Mas o medo da auditoria já muda o comportamento na rede. É autocensura como ferramenta de Estado, meu. Perfeito.
pesado demais. E o Nietzsche entra na conversa como? Porque eu imagino que tem a ver com quem propõe esse tipo de tranca, não é? Entra através da mecânica das forças reativas. Nietzsche argumentava que existem pessoas movidas pela força ativa, a vontade de criar, de expandir, de produzir tecnologia nova. A galera que faz acontecer. Isso. Em oposição, existem as forças reativas, compostas por indivíduos que, incapazes de criar algo próprio, sentem a necessidade moral de frear, burocratizar e nivelar os criadores por baixo. Nossa, cirúrgico. As fontes sugerem que leis como esse novo ECA digital são verdadeiros monumentos da força reativa. Uma regulamentação impulsionada pelo pânico e pelo comportamento de manada. Desenhada para engessar quem produz inovação aberta. Bem isso. Mas para manter o nosso compromisso de imparcialidade desse mergulho, a gente tem que colocar a bola no chão também. Justo. Os documentos destacam que esse controle todo traz uma contrapartida inegável para o combate à criminalidade real na rede. É um ponto pragmático e bem positivo que foi levantado pelas fontes. Historicamente, derrubar um conteúdo criminoso na internet brasileira, tipo redes de exploração, vingança pornográfica ou ataques coordenados contra criadores pequenos, exigia um processo judicial longo e muito doloroso. Demorava anos, bicho. O dano psicológico às vítimas era irreversível, por causa da lentidão dos tribunais. Com a nova estrutura, a responsabilidade é empurrada direto para o provedor. Que precisa agir rápido. Ele precisa derrubar material ilegal imediatamente após receber uma simples notificação, pulando a burocracia gigante do judiciário. É a famosa balança, né? A sociedade perde a flexibilidade e o anonimato natural da rede, mas ganha uma eficiência implacável contra os danos imediatos. É um cobertor curto. O que sobra dessa colisão entre regulação governamental e código livre, no fim das contas? O panorama geral revela um Estado tentando aplicar a lógica de arquivos de aço e carimbos centralizados numa rede de fibra ótica global. Tentar enquadrar a internet no papel. Ao mirar na proteção louvável das crianças, desenhou-se uma máquina de vigilância que ignora solenemente que uma parte vital da internet, como o Linux, sobrevive justamente por não ter um dono ou um CNPJ para ser controlado em um escritório. E é aí que as nossas fontes plantam uma reflexão fenomenal para quem é da área de TI. E que a gente deixa aqui como a nossa provocação final de hoje. Qual que é? Lá no início dos anos 2000, o mundo do software viveu uma guerra brutal. Um grupo corporativo chamado SCO tentou colocar o Linux numa coleira. Lembro dessa história. Os caras alegaram infração de patentes e saíram processando quem utilizasse código aberto. Foi uma tentativa bizarra de forçar todo mundo a pagar licenciamento por algo livre. Foi o teste de fogo absoluto das comunidades descentralizadas. E o ecossistema aberto se uniu, eles enfrentaram a intimidação jurídica dos advogados de terno e venceram pela força da distribuição voluntária. O código permaneceu livre da ganância corporativa, meu. Sim, a comunidade venceu. Mas aí que vem a grande pergunta que fica martelando na nossa cabeça hoje. A comunidade do software livre sobreviveu à fúria corporativa do passado, beleza. Mas será que essa arquitetura descentralizada consegue resistir e sobreviver à fome implacável por dados biométricos e à vigilância institucionalizada de um Estado soberano que tem o poder de literalmente desligar a tomada da internet da parede? É uma pergunta pesada. É o dilema da fechadura que eu falei lá na abertura. O maior perigo não é trancar a porta para quem está lá fora. O maior perigo é ter que entregar a única chave mestra na mão de quem tem o poder de te manter trancado do lado de dentro. Cara, uma análise densa e fundamental para quem constrói o futuro da nossa rede hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise profunda com a gente e... lembrando do nosso recado final de sempre, se estiverem assistindo pelo YouTube, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Se estiverem nos ouvindo pelo Spotify, sigam o podcast, deixe sua avaliação e, se possível, um comentário educado com sugestões de pautas ou melhorias. E, claro, compartilhem nosso conteúdo com mais pessoas. Um forte abraço, até o próximo Desvendando o Código.